Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue precioso de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos transformação em todas as áreas da tua vida, no nome bendito do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Deus te abençoe. Que alegria poder estar aqui junto com você, compartilhando uma palavra de fé. E no final, quero fazer uma oração profética em favor da sua vida, em favor da sua família. Eu tenho visto, Deus tem me dado a oportunidade de contemplar muito milagre de Deus. E hoje nós vamos começar uma jornada de 21 dias para a transformação total da sua vida. Nesses 21 dias, eu vou estar liberando várias lições. Cada dia será uma lição. E também farei orações específicas. Hoje, tanto na oração de agora quanto na oração das 18 horas, nós estaremos orando por fortalecimento espiritual. Então hoje nós faremos uma oração de fortalecimento espiritual. E quero falar um pouco sobre como você deve lidar com as dores da vida. É sobre isso que nós iremos falar hoje. Eu quero também, antes de começar glorificando o nome de Jesus, o testemunho da Michele. Ela escreveu assim: Shalom, meu testemunho é de gratidão. Meu esposo passou 2 anos sentindo dores. Fez até cirurgia no braço e nada fazia a dor passar. Mas através das orações, ele recebeu a cura. Também foi curado da insônia e liberto dos remédios para dormir, que tomava há mais de 30 anos. Há mais de 30 anos, 3 décadas. Minha gratidão a Deus por usar o profeta. Toda honra e toda glória, Michele, sejam dadas a Jesus Cristo. Ele curou o teu marido. Esse é o poder da oração. 30 anos numa dependência. E Jesus Cristo entra e transforma. É nisso que eu acredito. É nisso que nós estamos aqui nessa jornada, acreditando nesse mover divino. E Deus me deu uma palavra no Salmo 119, verso 71. Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. A dor é inevitável. Jesus disse: no mundo vocês vão ter aflições, vão ter dores. Nós não queremos nunca nos ferir. É claro que ninguém busca uma dor. Pelo menos ninguém que é sábio busca uma dor. Mas as dores virão. E elas virão com um propósito de moldar você. Virão com um propósito de lhe dar um destino. Guarde isso. A dor lhe dá um destino. Será que se José não tivesse sido vendido pelos irmãos, depois tivesse sido acusado injustamente e lançado na prisão, aprendesse a lidar com todas as dores que estavam sobre ele, ele se tornaria o governador do Egito? Porque eu aprendi que quanto mais alto o lugar que Deus nos leva, mais maturidade você tem que ter. Você tem que saber lidar com as pressões, porque elas virão de todos os lados. Eu fico imaginando como que um presidente da República, ele vive nos 4 anos, porque é muita pressão. É pressão daqui, é pressão dali. E não só isso, pessoas que estão em posições de autoridade, pessoas que têm que tomar decisões todos os dias. Eu fico imaginando um CEO
de uma empresa de 10 mil funcionários, de 20 mil funcionários, sabendo que um deslize ou uma distração pode levar ao caos, pode levar à quebra. Enfim, existe tantos perigos quanto maior o lugar que Deus te leva. No entanto, quando você enfrenta dores, lida com dores, sente na pele a dor de situações que você vive, de situações que você passa, você acaba criando uma casca grossa e você começa, sabe, a ter uma outra visão sobre a vida. Você passa a ser mais responsável, você passa a se movimentar diferente, porque a dor, ela forja, a dor, ela leva você para o forno, lhe prepara, lhe deixa no ponto certo. A dor nos mostra que algo está errado, faltando ou até mesmo fora do lugar. Já parou para pensar sobre isso? Sempre que você sente uma dor de cabeça, significa que tem algo errado aí no seu corpo? Sente uma dor no estômago, tem algo errado? Alguma coisa que você comeu? Está com dor nas costas? Isso representa várias coisas. Está com um problema na boca? Sente dor na língua? Isso representa, enfim, tanta coisa. Ou seja, a dor, ela é um sinal de que alguma coisa não está bem. Ela é um sinal de que existe uma desordem, que algo está faltando no seu corpo, que algo está faltando na sua vida. Sabe, quando a mulher, ela começa a chorar, quando ela começa a ficar distante, é sinal de que existe um problema no casamento. Quando o filho não quer mais ficar com você na sala, quando o filho não quer mais conversar com você, ele chega da escola e vai direto para o quarto, sai do quarto direto para a mesa de jantar e ele repete esse ciclo dia após dia, é sinal de que existe um problema, é uma dor que está falando. Só que a gente não vê no início. Sabe quando que a gente vê? Quando dá um estouro. Quando dá um estouro, quando dá um problema no colégio, quando a mulher grita, quando o marido, ele começa a, com ira, a responder, não quer mais ficar em casa. Ou seja, as dores, elas sempre aparecem antes de o real problema se manifestar e ser visível. E nós ignoramos as dores, ignoramos quando os problemas começam a se apresentar para nós. É que eles não começam a se apresentar como um problema, eles começam a apresentar como uma dor. E a gente não lida com isso, a gente não resolve. Eu tenho dito que problemas que não se resolvem são como pequenas trincas que vão cada vez mais abrindo rotura. E quando vê, a estrutura está totalmente comprometida. E tudo que você construiu em cima começa a ruir, porque você não cuidou daquela trinca ali. Tem gente que tem que prestar atenção mais no casamento. Tem gente que precisa prestar atenção mais nas finanças. Tem gente que precisa prestar atenção mais na vida espiritual. Você vai ter que ter um olhar diferente para essa dor que está se apresentando para você. Porque isso é sinal de que alguma coisa tem que ser feita. E feita antes de dar o estouro, antes do problema arrebentar nas suas costas. É melhor você reagir. Algumas pessoas, para reagir, o problema tem que se manifestar com muita força, porque não foi feito um tratamento preventivo. Aliás, não foi feito nenhum diagnóstico. Se foi ignorado a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Estude o problema por dentro para não ter o mesmo problema. Reflita
Reflita quais as ações que deveriam ter sido tomadas e não foram. Reflita o que causou aquela dor e por que aquilo se tornou algo tão grave. Por que você não conseguiu enxergar quando o problema se apresentou a você? Sabe o que eu aprendo? Que a gratidão faz diminuir qualquer dor. Você diz, como assim a gratidão faz diminuir qualquer dor? Quando nós temos uma vida de gratidão e já sabemos do problema, sabemos daquilo que está dilacerando a nossa alma e começamos a olhar mais para Deus, você é mais grato pela sua vida, você é mais grato por Ele estar na sua vida, pela presença dEle estar na sua vida e que aquele vendaval vai passar, aquele tempo ruim vai passar, aquela situação, Deus vai lhe dar graça para você resolver. Gratidão. A gratidão, ela quebra o peso do mundo, o peso da pressão, o peso das dores da alma. Seja mais grato. Seja mais grato. Não seja uma máquina de trabalho. Não seja uma máquina que é manipulada pela vida, pela cobiça, pela ganância. Seja alguém grato. Conhecendo a verdade, a libertação chega. Em João 8:32, a Bíblia diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando as dores surgem, nós temos que descobrir a verdade. Nós temos que ir a fundo. Qual que é o problema? Será que esse problema é de ordem natural? Fui eu que causei esse problema? Ou será que esse problema é de ordem espiritual? Vá a fundo. Veja o que aconteceu. Sente e converse com a sua esposa, com o seu marido, converse com o seu filho. Chame aquelas pessoas que são responsáveis pelo problema que estourou na empresa, conversa com eles. Você vai ter que achar uma maneira, sabe, de resolver esse problema. Por isso, quem supera as dores e os problemas do jeito certo se torna raro e de valor. Valoroso, se torna uma joia especial, porque sabe resolver problemas. Quem sabe resolver problemas, quem resolve, porque covarde corre de problema, mas o sábio, ele resolve. E quando ele não consegue resolver, ele busca Deus, ele busca força em Deus para poder superar aquela dificuldade, aquela situação na vida dele. Nada é por acaso. Não existe dor sem propósito. Sabe o que você tem que se perguntar? A grande pergunta é, nós vivemos na era que fazer perguntas é fundamental. A grande pergunta, sabe qual que é? Como que eu não vi isso acontecer? O que aconteceu que eu estava tão distraído que eu não vi um problema que estava aí, no meu quintal? Esse problema estava dentro da minha casa. Como que eu não vi? Eu já vi vários homens que se encantaram com os resultados e acabaram sacrificando a sua família. Eu tomei uma decisão há anos atrás de não viajar tanto. Eu vi que isso não ia ser um caminho bom para mim, nem para minha família. Diminuir as viagens. E hoje não tenho como, tá toda hora fazendo viagem por causa das gravações, mas já tive a oportunidade. Eu quero que você entenda que quando você vê que algo não vai dar bom, é melhor você, sabe, ter uma postura e um posicionamento diferente. Eu me lembro de um caso da mulher que disse para o marido que ia se separar dele. Ele levou um choque. Veio branco me falar. E ele disse, a mulher quer separar. Aí eu perguntei, mas o que está acontecendo? Ela está traindo você? Aí ele disse assim para mim, não, ela me falou dos problemas que ela fala constantemente para mim, mas que eu não resolvo. E daí ele começou a dar as justificativas dele, e eu disse para ele, seu casamento não está perdido. Você só precisa consertar a sua vida. Você levou um susto,
agora, para que isso não continue, porque é uma dor falando. Mas se você for a ela e você ter palavra de homem, que você vai corrigir as coisas, tudo que você fez de errado, tenho certeza que a sua mulher vai voltar atrás. Aí ele foi, criou um plano para mudar as coisas na vida dele e a mulher perdoou ele. E hoje estão em um processo de restauração. É isso que acontece quando a dor estoura na nossa cara. Nós temos que ter posicionamento para resolver. Por isso, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que verdadeiramente amam a Deus. Sabe qual que é a lição para hoje? A lição para hoje é: aprenda a discernir as dores da vida. Sabe, não fique só ignorando o problema. Vá a fundo e veja o que está acontecendo. E depois que você descobriu a dor, trate ela. Trate aquela dor. Não deixa passar. É essa a instrução e a palavra que eu tenho para a tua vida no dia de hoje. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91, mas antes disso eu quero pedir a você que está aí me ouvindo, que você compartilhe essa oração com 7 pessoas, por gentileza. Nesses 21 dias de jornada, eu vou pedir para você compartilhar. Compartilhar com pessoas. Pessoas que o Espírito Santo mostrar para você. Grupos que o Espírito Santo mostrar para você. E se você tem redes sociais, compartilha nas tuas redes sociais essas orações no nome de Jesus. Amém? Eu também quero dar um recado muito importante para você. O meu recado é que nós teremos um evento semana que vem, segunda e terça-feira, 14 e 15. Um evento chamado Seminário de Intercessão Profética. É um seminário exclusivo para quem é aluno da academia aqui no Global. E se você ainda não é meu aluno na academia, você não sabe o que você está perdendo. Inclusive, essa semana, tem 2 direções que eu vou dar dentro da academia. E esse seminário vai vir amigos, preletores de fora, que vão ministrar sobre intercessão. Nós estaremos ensinando você a como se tornar um intercessor em favor da sua casa, a como se levantar como um guerreiro de oração, a como fazer orações específicas, a como discernir até mesmo por meio das orações o que Deus está falando com você. Você vai ser muito abençoado. Está aí o meu convite. É só você ir no meu site www.vinicius7.com.br e fazer a tua inscrição. O link também está aqui na descrição do vídeo, tá bom? E se você ainda não adquiriu nossos livros, adquira. Vai te abençoar, vai abençoar a nossa vida também. Esse aqui é o livro Café com Jesus, é um devocional, uma palavra para cada dia do ano. Esse aqui é o livro Sonhos, para você que sonha muito e que pensa que teus sonhos não têm propósito. Sim, muitos sonhos, não todos, muitos têm propósito. E esse aqui, o livro é a Unção do Rompedor, da minha esposa. Fala da unção de Davi. Como Davi, debaixo da unção, rompeu e avançou. Amém? Todos esses livros você pode adquirir no meu site. O link está aqui na descrição. Enquanto isso, eu quero declarar o Salmo 91. Coloca aqui nos comentários teus pedidos de oração. Eu estarei orando pela sua vida. Amém? Estarei colocando você diante de Deus. O Senhor me mostrou a vida de uma mulher de sobrenome Flores. E eu vi como se fosse uma pequena almofada pequenininha, sabe? Cravejada de muitos alfinetes, que nem agulhas de uma costureira. Mas o Senhor me mostrou obra de maldade contra essa pessoa de sobrenome Flores. E eu quero cancelar agora no mundo espiritual toda obra de maldade contra a vida dessa pessoa. E para identificar melhor você de sobrenome Flores, você sente, sabe, alguns desconfortos aqui no peito. Muitas vezes você sente, sabe, uma coisa ruim. Essa sensação ruim
é de ação maligna contra a tua vida. Está por terra no nome de Jesus Cristo. Também tem pessoas que estão me ouvindo aí que têm sonhado muito com acidente. Tem sonhado muito com acidente. Cuidado com as decisões erradas que você pode estar tomando. E a segunda coisa, ore por livramentos de Deus no seu caminho. Ore por livramentos do Senhor no seu caminho, no caminho da sua casa. Amém? E essa noite, tem uma pessoa que está me ouvindo aí, que o filho acordou no meio da madrugada chorando e não conseguia parar de chorar. Essa pessoa está aí me ouvindo nesse momento. Essa opressão espiritual dentro da tua casa, você vai quebrar com oração e jejum, porque tem um problema maior aí. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91. Se você não compartilhou essa oração, compartilhe. Eu vou estar às 9 da manhã aqui e depois às 18 horas junto com você. Diz assim o Salmos 91. Enquanto isso, coloca aqui nos comentários teu pedido de oração, tua necessidade. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias, fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você, permita-me te abençoar, Senhor Jesus Cristo. No primeiro dia, Senhor, da transformação hoje, o Senhor nos ensinou a discernir a dor, a não ignorar a dor, mas ir a fundo para descobrir o problema. Que essa lição possa ficar impregnada em nós e que a partir de hoje não sejamos pessoas distraídas, que não veem o que está acontecendo, mas que o Senhor nos dê visão espiritual, o Senhor nos dê discernimento, o Senhor nos ajude a compreender as coisas que estão ao nosso redor. E oramos na autoridade do nome de Jesus Cristo, para que todo laço seja cortado agora. Toda pessoa que não consegue ver a dor, não consegue ver o que está acontecendo, meu Deus, que seus olhos se abram e que ela comece a ver. Ajude-a, Pai, porque essa dor tem propósito e esse propósito vai levá-la ao destino. Por isso, Pai, no nome de Jesus, nós quebramos completamente toda a influência do mal, declaramos por terra todo tipo de ação contrária, de resistências no caminho dessa pessoa, de espírito de atrapalho, de confusão, de conflito, de brigas. E damos uma ordem a esse mal: retire-te agora do caminho dessa pessoa. Oramos também por todo aquele que está doente, para que seja curado. Todo tipo de alergia, todo tipo de câncer, todo tipo de problema nas pernas, nos braços, no estômago, no intestino. Eu declaro saúde, pessoas que estão com feridas na boca, que estão com problemas na língua. Eu quero declarar saúde agora, total e completa na sua vida. Que todo levante contra a tua saúde, contra o teu corpo físico, seja desfeito agora no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor veio para desfazer as obras do diabo. Toda obra do inimigo contra a vida dessa pessoa, cesse agora. E traga, Senhor, paz
para a sua família, traga paz para a sua vida, traga visão e discernimento espiritual a essa pessoa. E nós oramos consagrando o dia de hoje a Ti e pedimos um milagre sobre cada pedido de oração. Um milagre, Pai, sobre cada pessoa que está passando por uma dor financeira, que está diante de um desafio. Eu quero já declarar, Pai, que se ela se aproximar de Ti, o Senhor vai dar as estratégias que ela precisa para vencer, para romper e para quebrar esse ciclo de derrota, esse ciclo de falência na vida e na família dela. Eu abençoo a vida dela no nome de Jesus Cristo e declaro: um tempo novo está surgindo sobre você. Um tempo de conquista, de vitória, de avanço, no nome de Jesus Cristo. Que venha tempos de refrigério. E nós pedimos um milagre de Deus, uma resposta de oração sobre todos os pedidos de oração que estão aqui nos comentários. Colocamos diante do Senhor e pedimos a Tua bênção. Também quero orar, Pai, agradecendo por cada parceiro da televisão, por cada intercessor da televisão, que tem nos propiciado, nos ajudado, intercedido por nós, para que possamos ficar firmes. Gratidão, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que a paz do Senhor Jesus Cristo cubra a tua vida, que teu dia seja um milagre, teu dia seja uma bênção. Amém? 9 da manhã, vou estar com vocês e depois às 18 horas. Deus te abençoe. De Deus Filho e de Deus Espírito Santo, seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos transformação em todas as áreas da tua vida. Que Jesus Cristo toque nos teus filhos. Que Jesus Cristo toque no teu casamento. Que Jesus Cristo abençoe o teu caminho. Que Ele abra portas de favor. Um favor incomum venha sobre a tua vida. Que o Senhor mande provisão. Que o Senhor traga para a sua vida respostas de oração. Que caia por terra toda ação contrária, toda maldade, que toda obra do acusador contra a tua vida não prospere, que toda língua mentirosa seja envergonhada. Oramos o nome de Jesus para que a justiça divina toque na tua vida, a justiça divina toque na tua casa, que o Senhor trabalhe levantando as pessoas certas no seu caminho, no seu propósito, no nome de Jesus. Dá-nos da tua sabedoria, Pai. Consagramos esse belo e abençoado dia a Ti. E pedimos a condução do Teu Espírito Santo, a força do Espírito Santo, o sustento do Espírito Santo na nossa vida. A Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Jesus. Deus te abençoe. Deus abençoe a tua casa. Estamos no 10º dia do nosso propósito, dos 21 dias, crendo na transformação. Eu creio em oração. Você não tem ideia como eu creio. Deus é Deus de milagres. E se você está aqui, espere, porque Deus manifestará na sua vida. E eu não estou falando, talvez isso aconteça. Não, vai acontecer. Porque a Bíblia diz, a nossa fé está na palavra. A nossa fé está na palavra. Ontem eu convidei um grande amigo, eu já tenho uma amizade com ele há mais de 10 anos,
Ele é um apóstolo, é um pastor, é também um empresário extremamente bem-sucedido, uma família muito bem-sucedida no sul do Brasil. E quando ele chegou aqui para participar do meu evento, ele disse: "Uau! O que Deus fez na sua vida?" Aí ele disse assim: "Eu me lembro quando você tomou a decisão de seguir a direção que Deus lhe deu." E ele disse: "Na época eu achei uma loucura, mas agora, vendo tudo que Deus tem feito na sua vida, eu digo, bendita palavra." Sim, bendita palavra. É muito poderoso quando você ouve a voz de Deus, quando você consegue reconhecer a direção do Senhor para a sua vida. Você não tem ideia. As pessoas pensam que uma revelação de Deus, uma palavra profética, uma direção que Deus dá, é qualquer coisa. Não, não é. Uma palavra profética, ela carrega um poder tão gigante dentro dela que isso vai te espantar. É por isso que nós temos que buscar as direções do Espírito Santo. Uma das maiores bênçãos que nós temos não é o carro que está na garagem ou os projetos que estão se realizando ou os sonhos que serão alcançados. Você sabe qual que é uma das maiores bênçãos que temos em comum se aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador? É que aqui dentro reside o Espírito Santo. E o Espírito Santo, quando você olha para Ele, quando você ouve a Ele, a tua vida, com certeza, transformará. Você crê? Escreve aqui nos comentários: obrigado, Espírito Santo. Vamos começar esse dia adorando o Espírito Santo. Vamos dizer: obrigado, Espírito Santo. Seja bem-vindo, Espírito Santo, na minha vida. Seja bem-vindo, Espírito Santo, aqui na minha casa. Aleluia, aleluia, aleluia. Dê bem-vindo ao Espírito Santo. Glória a Deus. Espírito de poder, o Paracletos. Eu quero começar com um testemunho para glorificar a Deus, da Josimara. E ela escreveu assim: há 3 anos e meio, acompanho o Senhor nas orações, das 6 e das 18. E estou com o coração cheio de gratidão a Deus, que operou na minha vida através das suas orações. Eu sofria há 7 anos com sangramentos, pois estava com adenomiose no útero, perdia muito sangue e tive uma anemia muito forte. Numa manhã eu estava ouvindo a oração, quando o Senhor profetizou que Jesus Cristo estava curando uma pessoa ao vivo e que Ele estava tocando no sangue dessa pessoa. Eu disse: Jesus, eu tomo posse do milagre, da cura e da libertação dessa enfermidade. Senti algo muito forte. Jesus Cristo me curou. Já repeti meus exames 3 vezes. Ô irmã, 3 vezes. E as médicas dizem que não tenho mais anemia. Toda a honra e toda a glória a Jesus Cristo. Que Deus continue te abençoando. Meu Deus! 7 anos com sangramento. E por isso que ela tinha uma anemia tão profunda. Olha o que Deus faz. Olha o que Deus faz. Tenho certeza que dá para dar um glória a Deus. Glória a Deus, glória a Jesus. Obrigado, Senhor. Deus é fiel. Jesus cura, gente. Jesus Cristo cura. Jesus Cristo opera milagres. E se você crê, compartilhe essa oração com outras pessoas. Manda aí para os teus amigos já. Você que é uma pessoa influente nas redes sociais, pega o link da oração, compartilha nas tuas redes sociais, manda para o máximo de pessoas que você puder. Seja uma bênção na vida de alguém. Eu quero trazer uma palavra ao teu coração. Existem algumas coisas que trazem o favor de Deus para a nossa vida. E uma delas é o arrependimento. O arrependimento atrai o favor.
Em Lucas capítulo 15, verso 17 ao 20, diz assim: E tornando em si, disse: Quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus empregados. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, que visão maravilhosa, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Quando o filho pródigo se arrependeu, ele entendeu que a decisão dele foi uma decisão totalmente fora do destino e do propósito de Deus. Quando ele se arrependeu de ter deixado a casa do pai, quando ele pensou no pai, quando houve um arrependimento dentro dele, o favor de Deus começou a mudar a sua realidade. E o favor de Deus trouxe uma mudança não só de direção, mas trouxe uma mudança de vida também. Imagina, um menino que tinha sido criado com o bom e com o melhor aqui dessa terra. Tinha tudo na casa do pai. Aí por rebeldia, por tolice, foi insensato, faltou sabedoria, estava lá comendo com os porcos, vivendo uma vida de escravo, sendo que o pai dele era bem-sucedido. Só que o orgulho, aquilo de não reconhecer que errou, estava mantendo ele nessa situação difícil, nesse desastre de decisão. Mas quando houve arrependimento, o favor de Deus veio sobre a vida dele. E essa parábola, ela é um ensino de Deus para mim e para você, que quando há arrependimento e nos voltamos para Deus: Senhor, eu estava afastado de Ti, mas agora eu vou voltar. Senhor, eu tenho andado no pecado, mas eu não quero mais andar no pecado. Senhor, eu tenho errado, mas aonde eu estou errando, eu não tenho favor, eu quero voltar. Quando há arrependimento genuíno, quando você reconhece o erro, quando você muda de direção e você se alinha à vontade de Deus, as coisas já começam a mudar. Experimenta se voltar para Deus. Nós somos rebeldes por natureza. E se não houver um arrependimento, essa rebeldia vai tentar governar a nossa vida. A gente tenta viver sem Deus. A gente tenta viver fora do propósito de Deus. Mas chega uma hora que o Espírito Santo convence que não é caminho para a gente esse. E que melhor é estar na presença de Deus. Quando há arrependimento, você volta. Não com razões, se justificando, porque isso não é arrependimento. Quando você ouvir ou ver alguém dizendo: eu fiz isso por causa daquele outro. Eu me afastei porque eu vi um escândalo ali na igreja. Ou o pastor me falou tal coisa, o irmão lá me roubou, seja lá o que for. Ei, não houve arrependimento. Quando há arrependimento, você só volta e fica em silêncio: Senhor, eu estou aqui quebrado, mas eu quero o Senhor na minha vida. Eu quero o Senhor na minha vida, eu errei, eu me afastei. O único culpado sou eu. Eu estou aqui. Foi o que o filho pródigo fez. E ao fazer isso, voltar à casa do pai trouxe uma restauração para a vida dele. A restauração que nós buscamos, as bênçãos que você busca, está no arrependimento. Um arrependimento no coração.
É você reconhecer: o culpado fui eu me afastei. Eu não soube lidar com as adversidades que apareceram. Eu peguei as minhas bênçãos e fui para o mundo, voltei para a balada, mas eu não quero mais isso. Eu quero Jesus, eu quero voltar. O arrependimento é quando você reconhece, sabe, que você saiu de um lugar que você não deveria ter saído. Senhor, me perdoa, mas eu quero voltar. Eu ando distante de Ti, mas eu quero voltar. Quando você decidir voltar, você vai atrair o favor de Deus para a sua vida. E esse favor de Deus vai mudar as coisas. Vai mudar. Aquilo que não está encaixando vai começar a encaixar. A porta que não se abriu vai se abrir. Só que essas coisas são tão periféricas, são tão pequenas. Você diz: como assim pequena? É claro, o maior é o Espírito Santo na sua vida. Essa é a maior bênção. A maior bênção é o Espírito Santo na sua vida. A maior bênção é a comunhão com Deus. A maior bênção é ter o favor dele sobre você. Sabe, eu me alegro muito com todas as bênçãos do Senhor na minha vida. Eu só tenho gratidão ao Senhor. O Senhor é bom, em todo o tempo o Senhor é bom. O Senhor é maravilhoso, rico em todas as suas promessas. Sabe, eu começo a pensar em tudo que Deus faz, já me dá vontade de chorar. Meu coração é tão grato, é tão agradecido ao Senhor. Mas eu sei que por mais que Ele tenha mimado a mim, a minha esposa, a meus filhos e ao meu ministério, isso não é nada comparado à presença do Senhor, o favor do Senhor na minha vida. Sabe, eu caminho com o favor do Senhor. Eu tenho a mão dele me protegendo. É mentira do diabo que estamos sozinhos. Você não fica um dia sozinho aqui nessa terra se você tem o Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo, você nunca fica sozinho. Se você tem o Espírito Santo, você está tão guardado, tão respaldado, tão abençoado, que as circunstâncias acabam se dobrando diante da presença que está na sua vida. Você está tão, alinhado com Deus, que Deus está colocando as coisas no seu caminho até sem você pedir. Tem coisas que aparecem no meu caminho, andando com o Espírito Santo, que eu olho assim e eu digo: puxa, mas eu não pedi isso. Eu não estava esperando por isso. Aí Deus coloca aquilo, eu digo: Senhor, por que o Senhor trouxe isso para mim? E o Senhor sempre me responde a mesma coisa. É porque você anda no favor. Quando você anda no favor de Deus, Deus vai colocando tantas coisas no seu caminho, Ele vai adicionando coisas no seu caminho, Ele vai, movendo tantas coisas no seu caminho. É por isso que mais do que 1000 bênçãos é você ter o favor, que é estar em comunhão com Deus. A comunhão com Deus, a vida que nós mantemos em comunhão com o Espírito Santo, é uma vida poderosa. E quando você vai num caminho errado, como você tem o favor, o Espírito Santo está na sua vida, ele fala com você. E ele diz: filho, não é esse o caminho, filho. Sai daí. Deus vai tirando as coisas do teu coração, porque você está andando no favor. Ele vai lhe mostrando aonde você tem que pisar, aonde você tem que permanecer. Ele vai lhe mostrando, no que você tem que confiar. Ele vai lhe mostrando como as coisas têm que ser. E Ele vai abençoando a sua vida, que quando você vê, você, teve tantos resultados, e não foi por esforço. Eu não sei o que é, particularmente eu acho que eu reflito tanto a bênção, o favor de Deus, que as pessoas olham para mim, aqueles que me conheciam no passado,
E eles dizem, como isso? E eu só digo, é favor. Não, mas tem que ter um segredo, tem que ter uma fórmula, tem que ter um jeito aí. Me conta o segredo, tem. É o Senhor. É o favor do Senhor. É o favor do Senhor. E eu coloco a mão aqui e daqui a pouco aquilo ali está aberto. É o favor do Senhor, não é sorte. Não é sorte, é favor. Porque mesmo quando eu não tinha grandes resultados naturais, o favor já estava sobre a minha vida. E eu vi cada coisa Deus fazer. Eu vi tanto cuidado de Deus na minha vida. Porque a gente sempre pensa que a vida maravilhosa é agora, não é antes, não. Mas antes já era. A provisão do Senhor, a fidelidade do Senhor. Em todo o tempo, a fidelidade do Senhor, em todo o tempo, o Senhor abençoando, o Senhor guardando. Eu tive livramento de morte, eu tive livramento, eu tive provisão extraordinária, eu vi a água sair da rocha, não literalmente, mas, sabe, de Deus prover da onde eu menos imaginava. Esse é o Deus que eu tenho crido. Há uma pessoa que está me ouvindo nesse momento e ela está com uma dor no tornozelo direito, muito forte. E eu quero declarar saúde, não sei se você quebrou, se você machucou, mas eu quero declarar saúde e restauração aí no seu tornozelo, no nome de Jesus Cristo. Amém? Há uma pessoa que está me ouvindo aí também. Eu não sei o que esse sobrenome quer dizer, Farber, mas o Senhor está visitando, seja nome de empresa ou seja sobrenome, eu não sei o que significa isso, Farber. Deus está visitando você, Deus está visitando tua casa. Inclusive, se você conhece alguém com esse sobrenome, compartilha com essa pessoa, no nome de Jesus. E há uma pessoa de sobrenome Porto que Deus está visitando nesse momento. E o Senhor me disse que já deu o livramento para você. Então aquieta teu coração, porque a justiça do Senhor não tarda. Glória a Deus. Ele é Deus de milagres, Ele é Deus de sobrenatural. E eu quero agora declarar o Salmo 91. Eu quero declarar o Salmo 91. Quero também convidar você, quero lhe convidar a se tornar aluno da nossa academia. Inclusive ontem nós tivemos um evento dentro da academia para os alunos. Você pode hoje mesmo se tornar aluno da nossa academia. Os links estão aqui na descrição desse vídeo. Ou ir direto no meu site www.vinicius17.com.br. E também temos nossos livros, que têm abençoado a vida de muitas e muitas pessoas e que certamente vai te abençoar. E se você está começando a sua caminhada com Jesus, duas coisas você tem que comprar, uma Bíblia e um bom livro, para começar a crescer e se aprofundar nas coisas de Deus. Amém? Você pode adquirir lá no nosso site os nossos livros, que com certeza vão abençoar a sua vida. Amém? Eu sou autor de 18 livros já e eu tenho visto o quanto Deus tem usado esse meu ministério de livros para abençoar a vida de muitas pessoas. Então, se você quiser crescer no conhecimento, dá uma olhada no meu site, ok? Também quero aqui dizer que estou orando por cada parceiro e por cada intercessor da televisão. Muito obrigado pela vida de vocês. Vocês são preciosos e juntos estamos fazendo uma nobre missão. Que Deus te abençoe. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91. Se você não compartilhou essa oração, compartilhe agora. Diz assim o Salmos 91. E 9 da manhã, eu vou estar trazendo uma importante mensagem. O porquê que reconhecer a voz de Deus é vital na nossa vida. Então, não perca 9 da manhã e depois, às 18 horas, a nossa oração. Estamos no 10º dia do nosso propósito de 21 dias. Não vamos quebrar.
Escreve aqui nos comentários, escreve uma frase que eu vou dizer para você agora. Diga assim: Espírito Santo, eu me arrependo de todo o caminho errado que eu tomei na vida. Amém? Só isso. Só que não pode ser da boca para fora, tem que ser de coração. Amém? Não pode ser só palavras jogadas nas linhas dessa live, tem que ser do coração. Diga: Espírito Santo, eu me arrependo de ter andado em caminhos errados. Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voa de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola o meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. E estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias, fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Já colocou aqui nos comentários teu pedido de oração? Vamos orar, vamos nos colocar diante de Deus. Pai santo e justo, eu apresento diante de Ti todos os pedidos de oração que foram colocados aqui nos comentários. Toda a necessidade, todo o clamor, toda a petição, súplicas. E oro agora pedindo uma resposta, pedindo um milagre, uma intervenção do Senhor. E toda pessoa, Pai, que se arrependeu de ter tomado decisões erradas, toda pessoa que entendeu que tem que parar de justificar o porquê da sua decisão, de ter tomado um caminho errado, que nesse momento, Senhor, aonde houve arrependimento, que haja o perdão e que essa pessoa venha receber o favor de Deus sobre a sua vida. Da mesma maneira que o pai do filho pródigo, ao vê-lo, foi a ele. Eu sei, Senhor, que nesse momento está sendo restaurado algo entre os céus e essa pessoa. Por isso, no nome de Jesus Cristo, nós oramos agora para que todo atrapalho das trevas, todo tipo de ataque espiritual que essa pessoa tem sofrido, cesse agora. Senhor, Tu nos deu poder para pisarmos serpentes e escorpiões sobre toda a força do inimigo e nada nos faria dano algum. Por isso, bloqueamos agora todo o poder das trevas que tem se lançado contra a vida dessa pessoa e damos uma ordem na autoridade do nome de Jesus a toda ação contrária seja quebrada, caia por terra, que as amarras espirituais sejam cortadas, desfeitas, que todo laço de Satanás, toda armadilha, toda tentação seja quebrada agora, todo desejo imundo que não vem do Senhor, que seja agora desfeito no nome de Jesus. Oramos para que a saúde toque nessa pessoa, oramos para que a paz entre na vida dela, a alegria entre na vida dela, a graça, o favor do Senhor envolva a ela, que o Senhor proteja ela, a sua casa, que os anjos do Senhor acampem-se ao redor de toda a sua família e que o Senhor guarde a sua entrada e a sua saída. No nome de Jesus Cristo, nós quebramos agora todo tipo de tentativa do inferno de oprimir, todo tipo de ação maligna que tem se metido, que tem de alguma maneira bloqueado os recursos, os projetos, o caminho dessa pessoa. E na autoridade do nome de Jesus declaramos, não prosperará esse mal. Esse mal não prosperará, esse mal não avançará na vida dessa pessoa. Se livre agora.
E que toda enfermidade renda-se a Jesus, toda alergia renda-se a Jesus, toda endometriose renda-se a Jesus Cristo, todo tipo de mal renda-se a Jesus Cristo, e que haja cura total do alto da cabeça à planta dos pés. Nós oramos agora pela cura total e completa. E que todo peso espiritual seja removido, e que a vida de Deus toque nessa pessoa, que os fardos sejam removidos e que a ação do Espírito Santo traga uma leveza, traga um novo tempo, traga uma nova história, em o nome de Jesus Cristo. Eu abençoo essa vida, abençoo tudo que estiver ligado a você também, no nome de Jesus Cristo. Ser tocado, ser abençoado, ser visitado no poder e na autoridade do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém? Se você não compartilhou essa oração, compartilhe agora, 9 da manhã, vou estar aqui junto com vocês, se Deus quiser. Paz, prosperidade e salvação na tua